Voz do Jornalista. Espaço de atuação dos jornalistas na produção e garantia do exercício dos direitos humanos, a informação e liberdade de expressão. A Voz do Jornalista. De quarta-feira na Rádio Eclésia, das 9 às 10 horas. A Voz do Jornalista. Realização Rádio Eclésia e Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Apoio União Europeia. Ora, muito bem, sejam todos bem-vindos a mais uma edição deste programa. A Voz do Jornalista é um espaço que pretende reforçar o papel dos órgãos de comunicação social, dos seus profissionais, jornalistas, especialmente no respeito, proteção e garantia dos direitos humanos, liberdade de imprensa e informação a nível nacional. Hoje são 17 de abril de 2024. O programa é emitido todas as semanas, às quartas-feiras, a partir das 9 horas, aqui na de Confiança. Estamos numa fase de dimensão nacional, que é a segunda temporada deste programa, e que traz, além de reportagens, debates, entrevistas, traz uma componente formativa. Atos de formação são dirigidos a profissionais da média em todo o país. Este espaço conta com o apoio da União Europeia. A coordenação é do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Técnica de Enciona Júnior realiza e apresenta o José do Belém. Nós vamos até sensivelmente 10 horas. Ora, e hoje vamos falar de jornalismo comunitário. Jornalismo comunitário e o seu impacto na sociedade, a quem também chama de jornalismo de proximidade. Enfim, dentre vários nomes. A definição diz que é um jornalismo que traz factos que ocorrem dentro de uma comunidade, nos nossos bairros, vilas, moceques, etc., aldeia, povoado, assim por diante. Factos, obviamente, que sejam do interesse dos moradores destas mesmas comunidades. Também é definido como jornalismo praticado por membros de uma comunidade, por exemplo, no caso de jornais e rádios produzidos por moradores de uma determinada zona, de um determinado moceque. Há quem também diz que o jornalismo comunitário é uma oportunidade de proporcionar às pessoas uma cidadania mais ampla. Desses aspectos todos, vamos ficar a conhecer um bocado mais com 3 colegas nossos, pioneiros nesta matéria. Estamos a falar de André Kivandinga. Muito bom dia, seja bem-vindo, André. É um prazer ter-te aqui. Bom dia, José de Belém. Bom dia, ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Vamos abordar o nosso assunto de interesse. Muito bem. Temos também a alegria de contar com o Dinis Capapelo. Dinis, bom dia. Bem-vindo. Muito bom dia, José de Belém. Eu nunca tive a oportunidade de entrevistar o Dinis enquanto jornalista, e então é uma alegria imensa tê-lo aqui. Muito obrigado, alegria. Seja bem-vindo. Muito obrado, a alegria é recíproca. E muito bom dia também ao André Kivandinga, que não o via já há muito tempo. Hoje anda por estas andanças do jornalismo, mas fora de Luanda. E muito bom dia também ao Fernando Galenga, o nosso terceiro convidado. E Fernando, os nossos, bom dia. Não diria ouvintes, os nossos ouvintes. Claro, bem. Estou habituado na televisão, então falo telespectador. Posso falaria telespectador. Galenga, muito bom dia. Bom dia, Belém. Bom dia a todo o vasto auditório da Rádio Eclésia. Obrigado. Saudações aos meus companheiros das comunidades. Obrigado pela vossa presença aqui. Okay. Deixa-me fazer uma pergunta básica. Aqui, Vandinga, vou começar contigo. Como é que se iniciou no jornalismo comunitário? Pronto. Por onde é que começou? O que é que passou pela cabeça? O que é que pretendia exatamente ao entrar para o jornalismo comunitário? Bom, essa é uma pergunta muito interessante. Pronto, nós começamos não exatamente como jornalistas comunitários. Um pouco mais ao microfone, por favor, André. A nossa aventura no jornalismo começa exatamente na paróquia do Santo André. Nós tínhamos um jornal mural. Pertencíamos ao grupo da Comissão de Justiça e Paz. Então,
A paróquia, cada grupo tinha o seu jornal mural e nós tínhamos o nosso, só que naquele de ir fazer o nosso tinha maior qualidade, as pessoas lá elogiavam-nos tanto que depois solicitaram-nos para que criássemos uma revista dentro da paróquia. Dentro da paróquia? Sim, mas nós vimos que uma revista dentro da paróquia não seria conveniente pelo aquilo que nós queríamos. Então foi assim que estávamos eu, José Zang, Abel Calamena e o Manuel Valente, sobretudo o Manuel Valente, quem sugeriu que criássemos um jornal. Primeiro, a ideia que se tinha era um jornal só para a comuna de Angola Quiluães, na altura era comuna, agora é distrito. Então, na concertação, todos nós chegamos à conclusão de que tínhamos que criar um jornal mesmo virado ao município do Sambizanga. Okay. Então foi assim que em 2007 criamos o jornal. Como é que se chamava esse jornal? O jornal era mesmo Inforsambila. Inforsambila. Que era informação e Sambizanga, sim, era muito antigo. Então, depois encontramos um desafio para a legalização dos jornais. Tínhamos que ter uma associação ou uma empresa. Então, foi aí também que criamos a associação Inforsambila também, que foi já a detetora do jornal. Quer dizer que saímos da igreja, passamos para a comunidade. Depois apresentamos também o projeto às comissões de moradores, eles anuíram, e apresentamos na altura o administrador municipal, que é o senhor José Leitão, de feliz memória, que me lembro, nos deu o primeiro computador, que aliás andou com o Manuel Valente, foram até a empresa NCR, passa a publicidade, compraram o primeiro computador e nós começamos a trabalhar num Guanhã, aí na Rua do Soboa, no quarto do Manuel Valente, porque não tínhamos instalações, também não tínhamos dinheiro para arrendar uma casa. O que é que nós fazíamos? Naquele tempo, como o Sambizanga, ou o país no geral, havia falha de energia. Há momentos que escrevíamos, mas é levar todos em equipamento. Um levava a CPU, um levava o monitor, outro levava o teclado, outro levava as fichas. A casa que tiver energia é lá onde vai acontecer o trabalho. Trabalhávamos ali, a impressão primeiro era na Fina Petróleos, que era uma impressão A4. Depois dessa andança, começamos a conseguir uns valores através das contribuições dos moradores. Elaboramos um projeto que foi financiado primeiro pela DW, que nos comprou a primeira risográfica, que tirávamos jornal a preto e branco, que já era dobrado, aí já tínhamos evoluído. Passa o termo. Depois dessas andanças, conseguimos também o apoio da Open Society. A Open Society ajudava-nos nas formações, que nos fez andar por esse país, e também deixamos de imprimir na nossa risográfica, passamos a imprimir na Offset. É uma evolução tremenda. A Offset, aqui agora já não é gráfica. Sim, para quem entra a Brigada já não é gráfica, deve ser outra coisa. Sim. À direita, quem vai à Estrada da Brigada. Exatamente. Okay. Então passamos a imprimir aí um jornal totalmente diferente, a cores, no tamanho normal. Vendiam os exemplares? Não vendíamos exatamente, mas havia pessoas que, às vezes, escolas sobretudo, solicitavam, às vezes precisavam de 50 exemplares, nos davam um valor, porque nós não tínhamos preço. E, aliás, o jornal comunitário, a característica dele, uma das características deles é essa, é não ser comercializável. Exatamente. Porque ele pertence à comunidade. Então, ali, depois disto, vamos já também, pronto, aqui também associo já um pouco a história ao Ecos do Enda. O Ecos do Enda depois aí nos juntam na Open, nos juntamos também com o jornal Ondaka do Ambo. Pronto, o Ondaka no Ambo é um jornal muito interessante, porque era bilingue, que era o português e o umbundo. Ok. É um jornal muito interessante, não sei se até agora ainda continua a sair. Também perdemos um pouco os contactos com os outros fazedores. Mas em resumo essa foi a nossa fase. A história. Tudo começou numa igreja, né? Tudo começou na igreja católica. Nas igrejas. Sim, tudo começou na igreja católica. Servem à comunidade. Saímos. O homem do Ecos do Enda é o Diniz Capapelo. Então, o que é que você sentiu para entrar, para que tivesse necessidade de entrar para o jornalismo comunitário? Bom, primeiro tem a paixão pelo jornalismo, existe
penso que é mais ou menos comum a história de quase todos os jornalistas, gosta da profissão, mas depois, especificamente, quando você entra para a profissão, quer fazer determinadas coisas e você entra para o jornalismo comunitário. Foi a via mais fácil ou foi por uma causa? Bem, tal como que o Wandinga que começou na igreja, nós também começamos na igreja. Entretanto, não... Também você também daquela zona? Começou na mesma paróquia que o Kiwandinga? Não. Eu, no Kazenga, na paróquia de Santo Antônio, o Ecos do Enda surge em 2004 e nesta altura a PDCH, que é a rede das organizações da sociedade civil, em parceria com a ADW, estavam a criar o jornal comunitário do Kazenga. Então necessitavam de pessoas para trabalhar nesse jornal, né? Que seriam formadas para levarem avante esse projeto. E nessa altura as organizações decidem fazer uma escolha entre os membros da comunidade. Eu entro por via dos escuteiros, né? Sou escuteiro da paróquia de Santo Antônio. E por esta via, como era o secretário do agrupamento, fui indicado, né, por ser já um escriba, né, fui indicado como o representante do agrupamento nesse grupo que seria formado. Né, éramos 18 jovens, todos vindos de organizações da sociedade civil. Digamos que o vosso projeto começou de forma estruturada. Estruturada. Nós fomos formados mesmo sobre jornalismo comunitário. Tivemos uma formação com a professora Amor de Fátima, hoje jurista, é jornalista também, o professor Kim Paulo e também o Dr. Kizunda. Adérito Kizunda. Fizemos a formação no Cefojor, e era tão estruturado que não era só a vertente jornalismo comunitário, era também paginação gráfica e fotografia. Quer dizer que esse grupo do Ecos do Enda surge já numa vertente mais formal. Quando terminou a formação, criamos o primeiro jornal comunitário a nível de Luanda, já em 2004, devidamente estruturado, e começamos então a dar os primeiros passos, também com estas dificuldades, mas foi com o apoio da DW que começamos. E dali seguimos. Surgiram depois outros apoios com a Open Society, outras formações na província do Ambo, com a equipa do Andaka, e também muitos professores que passaram a nos transmitir o conhecimento, como o professor Celso Malavolunek, e outros jornalistas sêniores que hoje ainda estão na nossa praça. Vamos lá ver. O Reginaldo Silva também esteve nesse processo. Sim. Vamos lá ver qual é a evolução que o jornalismo comunitário atingiu nos dias de hoje, depois destas iniciativas que vocês fizeram referência, que, pelo que estou a constatar, tiveram bastante apoio de organizações da sociedade civil. Exato. Fernando Gueleng, tens alguns meios, né, de divulgação. Sim. Ainda. Também iniciou-se no jornalismo comunitário? Também, sou basicamente fruto primeiro de uma escola. Eu vou a uma escola dar aula de língua portuguesa, mas depois das aulas eu me destaco como o melhor professor naquele ano. E uma das encarregadas apercebe-se e orienta a filha a informar-me que estava a decorrer um curso de jornalismo no Bom Pastor, no Kikolo. Daí nós fomos ao curso. Depois de frequentar a formação, durante a formação nos deparamos com colegas que então queríamos produzir um projeto jornalístico local, que na altura se chamou Luz do Horizonte, mas não vincou muito, não avançou. Daí que as dificuldades que vimos em Cacoaco para implementar esse projeto fez-me então correr para o Kazenga. Eu saio do Cacoaco e vou para o Kazenga. Sambizanga, por enquanto, nem tinha conhecimento que lá tinha um jornal, me apercebo já através do Ecos do Enda, onde encontrei na redação jornal não só o Ecos do Enda, mas também o Inforçambira. Daí encontrei o Dinis Capapelo e o Miguel Daniel,
acolheram, fiquei na redação, é onde começou a minha prática jornalística, porque na escola, no Bom Pastor, nós estávamos a estudar teoria e prática, obviamente, fizemos o primeiro jornal sem ter nenhum curso de paginação, fizemos o jornal, mas era preciso evoluir um pouco mais e ter aquela experiência de pessoas que já estavam a caminhar nessa senda, e o Dionísio, o Miguel, a Maria, o Constantino foram as pessoas que me receberam na redação do Ecos do Enda no Kazenga. No Kazenga, muito bem. Bom, e agora, de lá para cá, pelo que vejo, a questão há uma tradição dos jornais comunitários, e nos dias de hoje luta-se com outros meios, como a rádio, a televisão, porque o jornalismo comunitário é feito com praticamente todos os meios. Sim, exatamente. Que digamos assim, incentivam a prática do jornalismo. Exato. De lá para cá, dos jornais que vocês criaram ou em que vocês estiveram enquadrados até hoje, o que é que acha que evoluiu aqui em Mandinga? Ou nós retrocedemos? Não retrocedemos. Em matérias de jornalismo comunitário? Não retrocedemos. Se calhar, para olhar um pouco no retrocesso, é a questão da legislação. Nós não temos, na nossa lei de imprensa, a definição dos jornais comunitários. Não temos isso. Ou jornais, ou órgãos. Pronto, eu prefiro dizer assim, órgãos de comunicação comunitária. Nós não temos isso na legislação. Esse é um problema que a Angola tem que resolver. Porque nós começamos, se ver, os nossos jornais foram legalizados exatamente como um jornal normal. A nossa legalização é de um jornal normal. Generalista. Mas nós é que restringimos o nosso raio de ação. Eu hoje posso pegar no jornal Inforçambila e publicar para todo o país. Porque a minha legalização, o número de registro que eu tenho é igual que o Novo Jornal tem, é igual que a Capital tinha, é igual que o Angolês tinha. Então, aqui é um problema que o governo, sobretudo o Ministério das Telecomunicações, de Comunicação Social, tem que ver isso como uma preocupação e também uma forma de solucionar os problemas da comunidade. Naquela altura havia um vazio legal, mas hoje em dia há maior definição. Penso que um pouco. Embora mas ainda assim as normas estejam a ser, digamos assim, cozinhadas, há muita contestação relativamente a determinados pontos da lei, mas seja como for, mas a questão naquela altura a situação era pior do ponto de vista da legislação. Exatamente. Era pior. Hoje e permitia o surgimento assim, como cogumelos o que não é mau de todo, de órgãos comunitários. Sim. E também pela sua especificidade, o jornal comunitário, olhando um pouco para aquilo que é a evolução, eu acho que evoluiu muito, primeiro porque nós estamos aqui a falar, começamos no jornalismo comunitário, depois passamos para os jornais, e uns foram para a televisão, uns foram para a rádio, como nos jornais convencionais. E hoje eu olho naquelas pessoas que estão a exercer o jornalismo, a maior parte dos jornalistas de qualidade que nós temos tem um passado do jornalismo comunitário. Pronto, não vamos citar nomes para depois as pessoas não ficarem a questionar, afinal, todos passaram por ali. A evolução começa primeiro no homem, que é a qualidade que essas pessoas transportam para os órgãos onde vão e nos locais também onde vão trabalhar, como é o meu caso. Deixei de exercer o jornalismo ativo em 2017. Passei para funções no executivo, mas essa experiência que eu levo vem, além da formação acadêmica, vem do jornalismo comunitário. Aquela responsabilidade, aquela forma de estruturar os documentos que eu tenho é graças às formações que eu tive, começando no jornalismo comunitário e na formação acadêmica. Ok. E também outra, hoje há mais pessoas a pretenderem irem para esse ramo do jornalismo comunitário, porque hoje entendem que a solução dos problemas de um determinado bairro, e eu como viajo muito por Angola fora, eu vejo que há sítios que não temos nem rede da Unitel, nem rede, telefonia móvel, nem mesmo as rádios são escutadas. Se tiver um jornal comunitário,
aquela população terá informação, vai despertar em termos de informação. E era justamente esta minha questão ao Dinis Capapelo. Pensa que o jornalismo comunitário, daquela altura, conseguiu atingir objetivos que se pretendiam? De facto, porque nós somos fruto disso. Mas o impacto do trabalho que vocês realizavam no seio das comunidades? Positivo, porque naquela altura nós não ficamos só no Kazenga. Por exemplo, depois de surgir o Ecos do Enda, surgiu o Inforçambila, unimos-nos e fomos criando outros projetos, né, dando voz também ao município de Cacoaco, que criou a Voz de Cacoaco. Fomos para o Quilamba Quiache, onde criamos o Vida Quilamba, né, jornais comunitários que falavam da comunidade, dos problemas da comunidade, interagiam com a administração local no sentido de resolver os problemas. Nós temos exemplos no Kazenga, onde crianças que estavam fora do sistema de ensino, em função das matérias que nós publicamos naquela altura, tiveram a oportunidade de entrarem para a escola. Tivemos casos de crianças que não estavam registradas. Divulgamos essas matérias, disponibilizou-se espaços para que os pais pudessem registrar as crianças. Tivemos ruas que não tinham acesso, por exemplo, para a 14ª Esquadra, naquela zona, para quem vai ao Embondeiro. A zona estava intransitável, divulgamos aquilo, a administração tomou conhecimento e dias depois tinha lá as ruas a limparem as ruas. Isso quer dizer que o nosso trabalho tinha impacto na comunidade. Na comunidade. Por quê? Porque éramos pessoas da comunidade que fazíamos os jornais e conhecíamos os problemas. Mas, bom, nós em Angola, Fernando Guelengue, temos infelizmente ainda muitas pessoas iletradas e há quem diga que os jornais não costumam, digamos assim, satisfazer a necessidade das populações, das pessoas das comunidades, justamente por causa deste problema, de maneiras que rádios, televisões sempre vêm a crescer valor àquilo que se pretende em termos de comunicação. Como é que olha para o facto de, até hoje, estarmos neste dilema de ausências? Porque se começamos, os jornais, o surgimento de jornais é uma situação mais pacífica, como se diz, mas rádios e televisões já é um pouco difícil. Ok. Primeiro, o contexto histórico indica que não havia qualquer dificuldade em relação à leitura, porque durante as distribuições de jornais, um jornal às vezes era suficiente para um pequeno grupo. Eles sentavam e faziam leituras coletivas. Okay. As leituras também eram comunitárias. Exatamente. Então, a comunidade juntava-se e discutia os assuntos que estavam tratados nos jornais. Exatamente. Ou seja, um jornal podia resolver o problema de 20 a 40 pessoas da comunidade. E era que um lê, outro passa no outro. Então, a combinação entre texto, denúncia e imagem dava um outro sentido e nós, propositadamente, quando eram questões muito ligadas à denúncia, nós destacávamos não só os títulos, mas também as imagens, para provocar mesmo mudança. E nós víamos, tal como o Dinis Capapelo citou, registramos muitos casos que foram resolvidos na comunidade do Kazenga, fruto do Ecos do Enda, desde a questão de saúde. Dinis esqueceu falar da saúde. O hospital aqui do Hoje Ainda e o hospital principal aqui no Asa Branca, cada caso que ocorria lá de problema que nós relatávamos era de resolução imediata. E as questões ligadas às vendas ambulantes, as questões ligadas a viaturas paradas em lugares impróprios, sucatas. Recordo-me de um trabalho de sucata que nós fizemos e eles foram remover todas as sucatas que estavam a impedir o trânsito. Então, o jornalismo escrito, impresso, para as comunidades é uma mais-valia por um aspecto que eu vou citar. Todos os jornais, as minhas edições, até hoje encontram-se no meu arquivo. Logo, dá uma oportunidade de ler, reler, voltar a utilizar como material de pesquisa. Já aquilo que é a evolução, a rádio e a televisão, eles, se não forem bem estruturados, esses dois órgãos acabam por tornar a informação muito descartável. Exatamente. Ela vai e nunca mais volta. A estruturação tem a ver com o quê? Tem a ver com a criação, por exemplo, de canais
permanente. A informação da rádio comunitária é passada, é gravada, é colocada numa plataforma onde fica registrada e arquivada. O mesmo pode acontecer com a rádio, com a televisão, onde após o programa finalizado, como por exemplo este programa, estava uma imagem a ser gravada e exibida em tempo real para a audiência da internet, focada fundamentalmente no YouTube. Mas órgãos comunitários têm limitações financeiras, órgãos comunitários têm dificuldades de equipamentos. Então, essa dificuldade, até a minha visão, o jornal impresso comunitário chega a ser mais vantajoso por enquanto. Por quê? Mas isso significa que não devemos pugnar pela evolução até jornais, até rádios e televisões? Não, podemos evoluir. Como fiz referência, a evolução ela é boa e traz muita vantagem, porque nas comunidades também tem pessoas que têm internet e eles podem agora acessar o próprio Ecos do Enda através de uma plataforma online, através de uma pesquisa rápida. Mas essa é a evolução que nós fizemos de lá para cá. Hoje o Ecos do Enda não está apenas num jornal físico, está na função digital. Em função das dificuldades mesmo financeiras. Porque imprimir aqueles todos os jornais dava uma dificuldade tremenda e o financiamento é alto. Então o custo para, por exemplo, criar um website e alimentá-lo, pagar a hospedagem anual, essas coisas, fica mais reduzido e claramente muda todo o sentido do jornalismo, porque tem que entrar agora a publicidade, tem que ir atrás, tem que buscar. E o jornalismo comunitário o jornalismo comunitário não permite, digamos assim, a entrada das gente para publicidades. Ele é mais doações e outras coisas. A publicidade sempre chega a fazer choque direito com a linha editorial da comunidade. Vamos também ouvir o que Wandinga falou de evolução. Também está a falar de evolução. O Fernando Guelengue. Todos aqui são unânimes de que houve evolução no que o jornalismo comunitário diz respeito. Exato. Mas o que é que Wandinga, qual é o pensamento que faz em relação às vozes que se levantam dizendo que rádios comunitárias são urgentes no país? Eu sou a favor de rádios comunitárias, de televisões comunitárias. Só que o grande problema é aquilo que o Guelengue tocou, é o investimento. É o investimento, porque o comunitário, a comunicação... Vocês pensam que a legislação também coloca entraves para que ocorra este advento das rádios comunitárias? Eu sou daqueles que defendem que a legislação... Por exemplo, do jeito que nós começamos com os jornais comunitários, as rádios também podem começar assim. Ou legalizam-se com essa lei que existe, ou então comecem a fazer. Vamos a um exemplo muito concreto. Os portais não têm lei, não foram legalizados. Mas estão por aí. Começou-se. Vocês pensam que não é uma nova forma de fazer jornalismo comunitário? Esses portais que surgem, o advento da internet. Pronto, só que aí vai se restringir muito para aquelas pessoas que têm acesso a smartphones e aquelas pessoas que têm acesso à internet. E aí eu acho que aí vamos mais para a comunicação alternativa, não comunitária. Porque a comunitária tem que tocar até aquele velho cego. Tem que perceber o que é que você está dizendo da rua dele. A minha visão já é o contrário. Pronto. Pode ter como na internet, que é um portal de notícia do órgão comunitário, porque aí o jornalismo comunitário, a internet vem dar suporte ao jornalismo. Sim. Não é propriamente jornalismo online, o comunitário, ele nasce mesmo, jornal, revista, tal. E a evolução da internet é que traz o jornalismo comunitário na internet, ou seja, o Ecos do Enda, que era físico, torná-lo digital. E é o mesmo que o novo jornal não existia o online, hoje tem o online. O que... Vamos deixar porque já não falta muito tempo. Terminar, e 45 vai entrar o Reginaldo com a maca desta quarta-feira. Sim, para terminar, que eu estou a olhar na nossa realidade atual. Por exemplo, nós temos a pobreza, não vamos negar que não existe. Existe pobreza. E a maior parte da população. E essa maior parte da população que é pobre está na comunidade. Precisa dessa informação. Se eu, que estou também na mesma comunidade, começo a criar órgãos online, onde só tem acesso a quem tem smartphone, e às vezes também tem smartphone, não tem internet, não tem acesso, imagina aquela senhora que não... Para comer já é um problema. Imagina para comprar mais dados para ler a notícia da rua dela.
é difícil. Então, mas as rádios, para mim, eu defendo e eu acho, é um projeto que eu tenho para daqui a alguns anos, criar uma rádio comunitária, mas temos que fazer agora. O governo nos segue, ou nós vamos seguir o governo. Vai ter que se adaptar. Vai abrir uma rádio pirata aqui, Vandinga. Não vai ser pirata. Porque o que é que vai dar o rótulo de pirata? Aqui a nossa realidade é: se você não choca com o governo, você anda normalmente. Se você choca com o governo, já é contra. E os órgãos comunitários não precisam chocar com o governo. Mas eu penso que abordar um assunto, um problema que afeta uma comunidade não é chocar, pelo contrário, se calhar é ajudar o governo a identificar os problemas que afetam a sua população. Por isso que as rádios também têm que surgir assim. Tem que surgir. Aliás, o facto de existirem rádios nos municípios, como a Rádio Kazanga, a Rádio Viana, o Estado deveria abrir esse espaço para as organizações não governamentais. Exatamente. Não seria o Estado a criar essas rádios, porque essas rádios não são comunitárias, embora que se diga que são rádios comunitárias, mas não são. São repetidoras da Rádio Nacional. E essas rádios deveriam servir, de facto, às comunidades. Claro que elas estão ali para ver os problemas dos bairros onde estão inseridos, mas o pessoal vem de onde? Vem da Rádio Nacional, não são pessoas da comunidade. O jornalismo comunitário não tem necessariamente que ser praticado por profissionais. Exatamente, são pessoas da comunidade que trabalham para a comunidade. Não, tem que ser da comunidade, que trabalha lá na comunidade e vive lá. Vive na comunidade. Não é pessoa que sai da Maianga, vai fazer o jornalismo em Viana. Ele não conhece aquilo. Ele não conhece aquilo. O homem da Rádio Kazanga não consegue entrar no Calauenda porque ele não domina aqueles becos. E nós estamos na ponta final. E há uma experiência do Brasil que é muito interessante. As favelas do Brasil diz-se que em cada uma daquelas favelas é capaz de ter mais de 100, 200 rádios comunitárias. Sim. Ok? E essas rádios, muitas delas ajudam também, digamos assim, ao combate ao próprio crime, já que as favelas lá no Brasil são um foco de criminalidade muito alto. Mas um dos objetivos mesmo dos órgãos de comunicação, combater a delinquência, o analfabetismo, a resolução de outros problemas, falta de água. Mas claro que com a abertura das autarquias, isso também pode mudar o quadro, né? Porque cada autarquia poderá ter a sua rádio. Ou a sua rádio poderá propiciar, digamos assim, a criação desses. Nós estamos na ponta final. Eu gostaria que o Geleng concluísse para que nós evoluíssemos para um cenário em que o jornalismo comunitário fosse praticado, digamos assim, com esta liberdade que se pretende. Eu começo pelas rádios que o Vandinga definiu, o Diniz definiu, a Rádio Kazanga, essas, como não servem às comunidades como tal. A minha opinião é que o governo tem condições suficientes de criar um fundo. Primeiro, essas rádios de existirem todas, criar um fundo ou permanecerem, mudar o nome, e este fundo para as comunidades fossem canalizadas para essa rádio e a rádio atendessem às próprias comunidades. Porque nos órgãos comunitários tem uma coisa que não foi dito aqui, eu vou fechar, existem pessoas sem formação nenhuma, aprendem a ser jornalista dentro do órgão comunitário e pode muito bem servir a grande mídia vindo do jornalismo comunitário. Ou seja, é uma oportunidade até de proporcionar emprego. Nós fomos tirados dos órgãos comunitários para a grande mídia. Na altura, imagine só, na altura, sem ganhar nada, por amor à camisola. Exato, por amor à camisola e à comunidade, vai ser chamado para o Agora, onde ganha a partir do momento que entra $500 na altura. Quer dizer, é uma evolução, e ainda mais porque a minha saída do comunitário dava oportunidade para mais pessoas entrarem, e essa tem que ser a cadeia da evolução do jornalismo comunitário, porque ela acaba a criar sustentabilidade. Ok. Para concluir, que o Vandinga... Eu alinho nessa opinião do Geleng, que é o governo, pronto, nessa primeira fase, porque o mais interessado aqui tem que ser o governo, não só as comunidades, porque quem quer resolver o problema do povo é o governo, por isso é que o povo elege. Se ele foi eleito para resolver o problema do povo, então tem que criar. Por exemplo, o Geleng deu um exemplo, essas rádios que já existem deveriam ser retiradas ou recebidas da Rádio Nacional e entregue a organizações da sociedade civil.
para fazerem essa gestão e passarem informação da sua comunidade. Se entenderem que o noticiário central pode ir, pronto, é normal. Podia muito bem entrar, mas o foco seria os problemas da comunidade, porque é uma forma que o governo também poderia estar a mensurar os projetos que são elaborados nas administrações, se têm tido impacto ou não. Impacto ou não, ok, pronto. Para concluir, Capapelo. Pois, fruto do Ecos do Enda, nós, por exemplo, desenvolvemos aqui a ideia de trazê-lo na mídia digital, em função mesmo das dificuldades econômicas que o país atravessa e também com a fuga, né, entre aspas, dos patrocinadores. Eram projetos, os jornais comunitários eram projetos apoiados essencialmente pelas organizações da sociedade civil e neste âmbito, com a saída desses patrocinadores, a maior parte dos jornais acabaram por ficar fechados, né? E o pessoal que estava ali, depois de formado, tiveram que encontrar outros caminhos. Entretanto, o Ecos do Enda está agora na mídia digital, é um portal online, sobrevive, né? Claro que não com pendor 100% comunitário, porque quando você se abre ao mundo tem que trazer também informações que vão motivar as outras pessoas que estão lá fora, por exemplo. Então nós acoplamos também um pouco de governação para trazer aquilo que é os projetos do Estado e também fazer ver lá fora que o país não é só as coisas negativas, né? Também as coisas positivas. Ok, pronto. André Kivondinga, nós vamos fazer o seguinte, vamos preparar uma outra sessão com este tema. O jornalismo comunitário há muito sempre para dizer em relação ao jornalismo comunitário. Muito obrigado, André Kivondinga, obrigado, Dinis Capapelo. Fernando Ngeleng, até a próxima. Até a próxima. Nós é que agradecemos. Estamos juntos. Estamos juntos. Estimados ouvintes, estivemos a falar de jornalismo comunitário com o André Kivondinga, o Dinis Capapelo e o Fernando Ngeleng. Daqui a bocado a Maca, quarta-feira, já cá está o Reginaldo Silva. Esta dedico a todos os jornalistas, sem excluir ninguém. Meu irmão, ser jornalista é manter-se muito informado para levar as notícias de forma real, com veracidade. Deixa só que é jornalista, é o que acabei de dizer. Ora, muito bem, vamos então à segunda e última parte do programa Voz do Jornalista com Reginaldo Silva e a Maca. A Maca desta quarta-feira é a importância dos prémios de jornalismo a propósito, isso da segunda edição do Prémio Catoca de Jornalismo. Há colegas que foram condecorados e então o Reginaldo traz esta temática. Reginaldo, muito bom dia, bem-vindo. Bom dia, Belém, bom dia, ouvintes da Eclésia e particularmente desta Voz do Jornalista. De facto, ontem tivemos uma gala, mais uma gala, não é? O país está cheio de galas, anda engalanado, não é? Mas uma gala que tem respeito ao jornalismo e a segunda edição do Prémio Catoca de Jornalismo. Eu fui convidado, lamentavelmente não pude estar presente, nem sabia que me queriam homenagear também, não é? Pronto, já começa. O Reginaldo foi homenageado. Pois, mas já que aquelas homenagens, já andas aqui há muito tempo, vamos dar. Então acho que fui homenageado. Disseram, mas não sabia. Por força de uma infelicidade grave que atingiu o meu lar, eu ontem não pude estar mesmo presente e farei chegar o meu agradecimento à organização do Prémio Jornalismo Catoca e farei certamente uma referência, como estou a fazer aqui hoje na Eclésia, também na minha página do Facebook, a propósito desta segunda edição do Prémio Catoca de Jornalista, que tem no júri como presidente o Teixeira Cândido, que é o secretário-geral do Sindicato de Jornalistas. Eu não conheço bem a composição do júri, mas esta referência do Teixeira Cândido, portanto, é importante destacar também aqui. E então a Maca tem a ver com os prémios de jornalismo, né? De facto, nós já tivemos muitos prémios de jornalismo, como sabe. O Reginaldo também já ganhou alguns, foi dos primeiros a ganhar. Foi o primeiro, se não me engano, o prémio Maboca de jornalismo. Na altura,
Acho que quando surgiu o primeiro prémio Maboco de jornalismo, até partilhei com mais 3 pessoas. Foi o chamado prémio venci ex aquo, como se diz, né, em uma locução latina. Portanto, há muitos prémios, temos tido muito. A história dos prémios de jornalismo em Angola também é uma história interessante para se fazer, não é? O prémio Maboco foi certamente aquele que ficou mais tempo, de uma iniciativa privada, mas tivemos outros prémios. Tivemos o prémio de economia, o prémio de jornalismo económico, de uma empresa ligada na altura, acho que era do empresário o Carlos Reis, qualquer coisa assim. Bom, mas o importante para a MACA hoje é, de facto, a importância destes prémios. E o prémio Catoca, para sermos concretos, como não temos muito tempo no nosso tempo aqui, vai buscar exatamente o jornalismo que se faz fora de Luanda, não é? Nós temos sempre a Luanda que abafa tudo, não é? Temos a crise da luandização também do país, que é uma crise, quanto a mim, não é? Precisamos, de facto, da descentralização efetiva, a descentralização política também. E Luanda continua a ser este centro permanente. Luanda muito bem servida em matéria de mídia, tirando o audiovisual, precisávamos de mais umas televisões aqui em Luanda com espectro, com abrangência nacional. Mas o Prémio Catoca de Jornalismo, eu não vou falar dele em particular, o seu regulamento, nem pouco mais ou menos, porque seria de facto iria precisar de muito tempo, mas tem esta virtude, não é? De ir buscar pessoas, ir buscar valores, ir buscar, digamos, matérias jornalísticas que são feitas no mais fora de Luanda. Também tens acompanhado, há muitos prémios provinciais de jornalismo, né? Os governos provinciais, agora também de vez em quando, em algumas províncias, organizam prémios de jornalismo. Tudo isto tem o seu lado importante, o lado da compensação financeira, pecuniária e tal, mas também, independentemente das matérias que são ou não premiadas, tem essa força de trazer o jornalismo também para a primeira página, um pouco as notícias do jornalismo, ou sobre o jornalismo, ou quando o jornalismo propriamente é notícia. E esta é a segunda edição do Prémio do Catoca de Jornalismo. Teve um grande vencedor, que é o nosso colega João Marcos Pontes António, Novo Jornal de Benguela. Novo Jornal de Benguela. O João Marcos é um campeão, né? Não é o primeiro prémio que eu saiba, né? Eu ainda não lhe perguntei quantos prémios ele já ganhou, mas o João Marcos é um campeão também, é o chamado Papa Prémios, não é? Mas eu estou aqui a falar um pouco por alto, porque precisava de falar com ele. E o João Marcos traz-nos aqui uma matéria do maior interesse nacional, não é? Que tem a ver, de facto, com a situação da nossa agricultura e da forma como ela está a ser financiada nas províncias, onde, de facto, há produção a sério de feijão, dos tais grãos, né, que são muito importantes para a nossa segurança alimentar. E a matéria que o João Marcos publicou em dezembro no Novo Jornal tem por título: Sinais de ameaça à segurança alimentar em Angola chegam de um vizinho. Subtítulo: Cidadãos da RDC, portanto da República Democrática do Congo, o nosso grande vizinho, agitam o mercado com crédito. O crédito aqui está entre aspas, para produtores nacionais. Eu estive a ler agora mesmo a matéria, devo confessar que não li a matéria quando devia ter lido, né? Li agora. E estive a ler, e de facto é uma grande matéria, uma grande história. Sim, exatamente, né? Eu cheguei por acaso a ler a matéria, além do facto de que este é um assunto que não é novo. Nós mesmos já retratamos aqui também na Eclésia nunca foram premiados esta relação com os nossos vizinhos do Congo Democrático no que a agricultura diz respeito. É uma coisa que era feita de forma muito branda, mas depois eu vi que passaram a ocupar lavras e agora deixaram para Benguela também. Vamos lá ver, pelo que eu entendo da matéria do João Marcos, eles não ocupam lavras, eles compram a produção, eles não ocupam, atenção, né? Ocupar lavras é um termo popular que, bom, mamãe, esta é a tua lavra, então eu vou ficar com o feijão da tua. Eu compro já, quer dizer, é essa história, eles compram de forma antecipada. Pronto. E qual é a crise da nossa produção agrícola? É o incentivo. Primeiro, nós temos permanentemente histórias de que as pessoas têm a produção, ninguém vai lá comprar. Os tomates que apodrecem no campo, o feijão, depois há o problema do escoamento, há o problema das estradas, sem problema das estradas, das vias de acesso, então as secundárias e terciárias, esquece. E nós temos aqui um agente comercial que vem do outro lado, que é um vizinho, que faz parte, como nós,
da SADC, né? É preciso dizer que as relações comerciais da SADC hoje já deviam estar a um outro nível. Angola, lamentavelmente, continua fechada em si e não adere ao protocolo de livre comércio, né? Por razões que eu já me cansei de ouvir, né? Angola tem que se integrar efetivamente, né? E estes vizinhos, que fazem parte como nós da SADC, estão a vir por conta própria e a fazer este tipo de comércio. E esta matéria do João Marcos é efetivamente uma matéria de fundo, é uma reportagem, né? Com entrevistas, com produtores, com diretores, com especialistas, com economistas, e dá-nos efetivamente esta paisagem triste, lamentavelmente para nós, mas não tão triste quanto isso para os próprios produtores, porque afinal de contas os produtores têm alternativas. Eu já soube de outras produções que estão a ser feitas em Benguela e noutros sítios, onde efetivamente o canal do comércio é a RDC. Portanto, nós temos aqui um grande vizinho que nós permanentemente passamos a vida a queixar-nos, a imigração ilegal, e esta narrativa que às vezes cansa-me, né? Quando há tantas vantagens nós termos essa relação com o grande vizinho. Afinal de contas, temos o discurso político, somos bons vizinhos, damos-nos muito bem, mas na hora da relação económica e da relação comercial, isto parece que desaparece. E temos aqui matéria, e aí é que entra o jornalismo, né? A objetividade do jornalismo, a dizer alto aí, graças aos comerciantes, aos investidores que vêm da RDC, que hoje temos um conjunto de produções que continuam a estar lá, continuam a estar no terreno, e de outra forma não estariam, porque, e também é a crítica que está na matéria, todos aqueles anúncios de apoio ao produtor, aos fundos, eu tenho um horror aos fundos em Angola, né? Sempre que o governo mete dinheiro num fundo, metade deste dinheiro desaparece, não é? Desaparece no próprio fundo, né? Através de esquemas, de falta de transparência, de corrupções. E outra história também de terror que nós devemos fazer é a história dos fundos em Angola. O dinheiro que foi posto nos fundos, não é que o governo não financia, atenção, o nosso governo, ou o Estado angolano, se quisermos para sermos mais abrangentes, financia, só que financia de tal forma que o próprio financiamento desaparece assim uns triângulos das Bermudas aqui entre nós, e que de facto nos deixam muito preocupantes. E temos aqui de facto esta história do João Marcos a ganhar este prémio, né? Há outros prémios, não foi só essa história, e temos outros prémios, e eu vou fazer questão de saber quais são, e a própria organização do prémio de jornalismo devia fazer questão de publicar, e logo a seguir a este prémio deviam publicar logo uma edição especial com todas as matérias ali, para as pessoas saberem efetivamente quem foi que ganhou e quais foram as matérias, para nós termos uma ideia da qualidade do nosso jornalismo, que é aquilo que nós estamos permanentemente aqui a bater. Ok, Reginaldo, estamos na ponta final, mas a minha última questão seria, Reginaldo, este prémio, o prémio Katoka, parece que do ponto de vista pecuniário é um pouquinho gordo. Pode ser melhor, naturalmente. Se tu o dizes. Bom, digo que é melhor que muitos prémios têm sido atribuídos aqui no nosso país. Reginaldo, isso significa também que, além dos colegas dos órgãos públicos, cuja abordagem editorial nós sabemos como é que tem sido feito, além do Marcos, que é jornalista de um órgão privado, é correspondente em Benguela. Exatamente. Também poderemos ter colegas dos órgãos públicos, cuja abordagem na imprensa pública tem sido bastante criticada, a concorrerem para este prémio, que o prémio Katoka, justamente por causa não só do prémio, como também da abertura que dá em termos de trabalhos. Não importa que trabalho seja, mas as matérias são devidamente acolhidas. É só para fazer referência que há um colega nosso da Eclésia que também foi condecorado neste prémio, o Mauro Guilherme, da Lunda Norte. Da Lunda Norte, sim, acho que eu vi. Eu acho que os colegas da imprensa, e aí não há de facto razão da gente estabelecer essa divisão, quando estabelece essa divisão em termos de orientação editorial, não é? Da grande orientação editorial, da concentração, do foco numas cenas e ignorando as outras, fazendo aquela informação muito protocolar, muito oficial, de estar sempre atrás do que o presidente diz, e esquece-se que neste país não existe só um presidente, ou existe um presidente, mas existem muito mais gente a fazer coisas e a dizer coisas. Eu não
não vejo um pouco a preocupação por aí, porque estes colegas têm participado nos prémios, eu vejo, nos prémios provinciais e mesmo nos prémios, nós também temos o Prémio Nacional de Jornalismo, temos agora o Prémio SADEC também, onde é que há colegas, sobretudo da televisão, que têm ganho os prémios normalmente. Não vejo por aí que haja alguma preocupação, e penso que nós vamos analisar as peças que são sujeitas ou são submetidas a este tipo de avaliação e encontramos efetivamente o tal jornalismo que eu acho que existe em todo o lado, o jornalismo de qualidade, seja na mídia pública, seja na mídia privada. A mídia privada também há muita coisa má, péssima, que não tem qualquer qualidade, que é especulativa, que vale zero, estás a perceber? E portanto é importante, os prémios são importantes exatamente para isso, para irmos buscar na floresta algumas das melhores árvores, algumas das melhores flores que nós temos no nosso jornalismo. Daí a tal importância que os prémios têm para o jornalismo. Pelo menos temos durante 6 meses ou um ano um conjunto de pessoas atentas que leem os textos, que valorizam, que analisam e depois votam e dizem: para esta matéria vale. E esta matéria, voltando ao grande vencedor da segunda edição, já para terminar, vais-me dar mais só 2 minutos. Já para terminar, esta matéria do Marcos, do nosso amigo Marcos, eu sou amigo dele há muitos anos, não é? Desde os tempos do Angolense, né? O Marcos começou como correspondente do Angolense e acho que também tem umas relações lá em Benguela, portanto é uma pessoa quem tem muita consideração, conhecemos há muitos anos e, portanto, esta matéria do Marcos é exatamente isto, está ali uma peça suculenta do melhor jornalismo, não é? Com todas as pessoas que têm a ver com o assunto, não é? Com factos, com opiniões, esta é a tal história da reportagem. Então temos aqui, para além do conteúdo da peça em si, que é preocupante, que tem a ver com a nossa produção agrícola, que afinal de contas nós temos essa capacidade, o interior ou as outras províncias têm essa capacidade, não têm estímulo. E agora temos aí, sabes que agora há uma nova alteração da pauta aduaneira, né? Ainda ontem estive a ver um debate na televisão, exatamente com este propósito de incentivar que os produtores nacionais deixem de ter uma concorrência que vem do exterior, graças ao tal lobby, ou desgraça do tal lobby da importação, para que efetivamente eles produzam mais e tenham garantias. Mas o importante, e termino aqui, o importante é isto que está nesta peça: os produtores precisam de viver e só vivem se venderem, e os congoleses sabem da qualidade do nosso grão, do nosso feijão, do nosso arroz e vêm comprar. Okay. Portanto, está aqui uma lição dada à economia angolana que é preciso seguir, e esta matéria do João Marcos tem exatamente esta importância e esta virtude. Ok, pronto, obrigado Reginaldo e felicitações aos colegas que venceram, não é? E que não venceram, para todos que participaram. Para todos os que participaram. E os que também atribuem prémios. E desta forma colocamos ponto final ao programa A Voz do Jornalista desta quarta-feira. Despedidas de Enciona Júnior na técnica e José Dulé na realização e apresentação. Este programa é coordenado pelo Sindicato de Jornalistas Angolanos e conta com o apoio da União Europeia. Nós voltamos na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Estamos juntos, bom dia. Voz do Jornalista. Espaço de atuação dos jornalistas na produção e garantia do exercício dos direitos humanos, a informação e liberdade de expressão. A Voz do Jornalista. A quarta-feira na Rádio Eclésia das 9 às 10 horas. A Voz do Jornalista. Realização Rádio Eclésia e Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Apoio União Europeia.